Senhores e senhoras, amigos e amigas, um bom dia. Bom dia. Que a paz de Deus esteja conosco. O amor daquele que foi e sempre será o caminho, verdade e vida, o meio Rabi da Galileia também que esteja. Da nossa Mãe Maior, Rasa Mística de Nazaré Maria, da cúpula espiritual aqui da Casa da Esperança, dos nossos mentores individuais. Sim, é com grande alegria que aqui estamos neste domingo, praticamente no meio do ano, um pouquinho de frio. Peguei chuva desde Osasco, 50 quilômetros só para vir para cá. Ah, mas a gente veio daquele jeito, né? Bota ali. O objetivo transcendente, aí não tem distância. O importante é que não cheguemos atrasados. Mas é sim com grande alegria que recebo-os, porque não é fácil que acordemos em um domingo pela manhã, já que praticamente 9 horas e 10 minutos. Tivemos a semana inteira de desafios, programação reencarnatória, bem disse a senhora Eloá, sobre esse momento ímpar de ascensão que devemos empreender em nosso dia a dia pela nossa transformação, reforma íntima. Então, é essa a minha gratidão pela receptividade que aqui já estou recebendo no Itaim Paulista. Aos que nos acompanham no meu canal no YouTube, acredito que estejam me vendo pela primeira vez. Então, apresentar-me rapidamente, sou Bruno Mosma, vou fazer 45 anos de idade lá no mês de setembro. Nasci no ano ao qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Ganhou para o mundo? Não ganhou, mas ganhou para o universo. Por quê? Porque cumpriu com seus 92 anos de idade, com o seu desencarne no ano de 2002, período de Copa do Mundo, inclusive estamos em período de Copa do Mundo, a sua ascensão espiritual, a sua programação. E convido-nos para que também assim nós o façamos. Sou natural de Osasco, consequentemente bairro da Viviara até hoje, da Moura. Desde fevereiro de 2024, estamos no campo das exposições evangélicas, no bate-papo fraterno, de forma simples, humilde, fraterna. É o nosso objetivo. Praticamente, então, de lá para cá, de fevereiro de 2024, já dá aí 2 anos e 3 meses. Convidar os inclusive no final para que se inscrevam no meu canal no YouTube. Mais de 250 exposições dentro desse período. E que possamos, nessa manhã de domingo, quem sabe, caríssimos, com esse tema transcendente, buscarmos sairmos um pouco melhor do que quando adentramos aqui na Casa da Esperança. E olha o tema que iremos buscar uma compreensão mais ampla acerca do momento atual do nosso orbe, Nova Terra. Como devemos nos tornar um agente transformador, multiplicador de benesses aonde quer que nós estejamos. E por que será que o Bruno, por meio da inteligência artificial dentro de um centro espírita, trouxe ali Jesus, o Rabi da Galileia, em contato com os ditos extraterrestres? Esse mesmo meio Rabi disse para todos nós que há muitas moradas na casa do Pai. Quando eu fico olhando para trás, para o lado é que eu fico caçando o quadro do Rabi. Eu adoro chegar numa casa espírita e ver o quadro do Rabi, mas não tem, eu vou pedir para ter o time. Tá aí o Rabi? Pronto, então você que está ali, ele só está atrás da cortina, mas está com coisa, então tá tudo certo. E vejamos, caríssimos, esse momento, transição planetária, século XXI, terceiro milênio, quarto século, nós já fundamos, já que estamos no ano de 2026, e perguntamos o que estamos fazendo realmente para sermos os construtores, os artífices desta nova terra, do acelerado processo de transição planetária, para que, enfim, como disse Emmanuel por Chico Xavier, como disse Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, dentre outros mais, um mundo de regeneração que tem que concretizar esse nosso orbe, para que, enfim, sejamos mais felizes, amenizemos essa carga pesada que está no nosso orbe, energética. Então, sim, é importante que vejamos que nós nunca estivemos sós, caríssimos. O intercâmbio entre mundos aconteceu, acontece e acontecerá para toda a eternidade. Afirmo-vos, em qualquer canto deste universo. Não tem como nós não nos recordarmos quando colocamos Jesus, o meio Rabi, junto com os extraterrestres, do contato de Allan Kardec, porque sim, existe na codificação kardeciana o próprio codificador, professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, em contato com estes, os não originais
originários do planeta Terra. Haja vista a primeira edição da Revista Espírita. Lembram-se de 1858 a 1869, 12 anos ininterruptos. E por que será que Jesus foi recontado junto ao elo com Allan Kardec destes seres? A partir do mês de abril, do mês de maio do ano de 1858, para que nós, caríssimos, voltássemos ao longo das nossas sucessivas encarnações, de uma vez por todas, em nossas consciências e em nossos corações, a necessidade de transformarmos, reconstruirmos a cada segundo, onde quer que nós estejamos, começando no lar, depois nas ruas com as pessoas desconhecidas ou conhecidas, no ambiente profissional, nas instituições religiosas, onde quer que nós estejamos. Sem falar das obras complementares de Chico Xavier, olha o nobre Humberto de Campos, ao qual nós conhecemos por Irmão X, novas mensagens, crônicas de Alentúmulo, tendo contato lá com os marcianos do planeta Marte, sem falar da nossa querida, aquela que foi a lei biológica de Francisco Cândido Xavier, Maria João de Deus, e uma das obras que eu mais gosto, foi uma das primeiras, inclusive da Ana Mediúnica, das primeiras décadas lá no século XX, de Chico, intitulada Cartas de uma Morta. Essa querida irmã teve contato apenas, então, somente com 3 orbes, com 3 dimensões diferentes, constituições físicas diferentes, e nos reporta, demonstrando que isso aqui deveria ser normalíssimo para nós, os espíritos, e muito mais ainda falado pelo momento agudo ímpar, como disse a irmã Eloá, que devamos empreender. Porque quem aqui de nós mesmos pode levantar nesse momento, na terceira dimensão, físicos, ou esses que estão na quarta dimensão, no mundo espiritual, levantar o dedinho e falar assim: eu já estou garantido para reencarnar no planeta Terra daqui a algumas décadas e séculos, porque eu já fiz a minha parte minimamente para o mundo, para que eu vivencie um mundo de regeneração. Ah, caríssimos, não, ainda nós não temos competência para tanto. Nós, aqui, os pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, porque esse é o número dos irmãos espirituais, afirmam-nos estar encarnados atualmente, como os que estão lá do outro lado. No mundo espiritual, o dobro também afirmam nele. Quase 25 bilhões de seres nas 2 dimensões, buscando fazer com que nós possamos, por meio da reencarnação, melhorarmos a cada dia que passa, sendo útil ao universo de oportunidades. Então está aqui esta capa que vai nos convidar ao tema que nós estamos buscando, iniciar este trabalho e fazer com que as ferramentas que aqui construamos, nós a coloquemos em prática no nosso dia a dia, porque tem que ser o nosso objetivo, se quisermos aqui voltar para o próximo estágio evolutivo, que já está desenhando-se, já afirmou Manuel Filomeno de Miranda na quadrilogia Transição Planetária. Bruno, dá uma assistidinha no filme. Ah, tá, que eu acho que não está funcionando, né? Tá. Som, testão, som. Ah, mas acho que está chegando a voz, né? Som, testão, não está chegando? Lá no fundo. Vocês estão me ouvindo, não? Estamos ouvindo, mas não estou ouvindo. O microfone está fechado. Eu acho que ela não está ouvindo. Eu vou tirar ele, não. Isso. Como está ouvindo, está tudo bem, então eu vou tirar. É o famoso, eu acho que os espíritos não querem que nós usemos isso aqui, não. Obrigado. Então vamos lá, vamos continuar. Se estão ouvindo, está tudo certo. Olha, caríssimos, olha o que disse o meigo Rabi a cada um de nós, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém há onde ir ao Pai, e o que é ir ao Pai? Ter a oportunidade da escala evolutiva ascensional de nós em experiência evolutiva, na condição de carne e espírito, para com os orbes, a qual nos aguardam das muitas moradas na casa do Pai. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 4, progressão da escala dos mundos. Não é da relativa, pelo menos essa certeza nós não temos, mas o que foi nos passado lá no século XIX, a partir de abril de 1864, nesta obra no Evangelho, assim nos afirmou a falange do Espírito da Verdade. Estamos buscando sair do segundo nível de estágio evolutivo, que é o de provas e expiações, para enfim adentrarmos na regeneração. Mas um dia chegaremos lá no quinto e último estágio evolutivo, pelo menos de conhecimento até hoje de nós, os espíritas e os espiritualistas. Isso é o de menos, que são os mundos celestes e divinos. Assim sendo, para que
possamos chegar de forma mais séria ao Pai a felicidade de habitarmos outros mundos mais felizes pela meritocracia que todos nós devamos construir no nosso dia a dia. É imprescindível que compramos os seus exemplos, nos seus aproximados 33 anos de vida física, em uma única encarnação, que este ser extraterrestre também não originário da Terra aqui esteve conosco. E também disse esse membro Rabi o seguinte: que onde 2 ou mais estiver reunidos em seu nome, ele há de estar. Estamos reunidos em nome de Jesus. Viemos aqui acordando cedo, numa manhã de frio, apenas e tão somente para entrar no conteúdo num ouvido e sair no outro. Afirmo-vos que não. E afirmo-vos outra mais situação importantíssima: jamais sairemos os mesmos das casas espíritas quando fisicamente aqui estamos, ainda não estejamos empreendendo a reforma íntima, de baixo para cima e de dentro para fora, em prol dos nossos sementes. Mas a semente ali foi plantada, eclodirá quando nós quisermos que ela venha a eclodir. Sempre repito, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, dando apenas e tão somente satisfação aqui aos nossos leitores individuais, que são o mero de quem mesmo? Da fonte criadora de Deus, de Jesus, da rosa mística de Nazaré, da cúpula espiritual dessa casa, onde quer que nós estejamos. Então vamos, porque Jesus aqui está com os braços abertos para que conquistemos o universo e saiamos da nossa pequenez espiritual, em estarmos ainda em um planeta de prisão, porque nenhum de nós, nas duas dimensões, material e espiritual, podemos sair daqui por mérito que já deveríamos ter construído para estudar, para trabalhar diariamente em desdobramento nas madrugadas. Ou alguém aqui já tem essa oportunidade? Não, ainda não tenhamos, mas vamos as construir, porque temos competência para tanto. Jesus está conosco. Vamos valorizar o que Ele está nos proporcionando? Esta primeira obra da codificação, caríssimos, acredito que aqui, de forma direta ou indireta, em outras temáticas, com outros colaboradores voluntários, os irmãos já que tiveram contato com ela, é a primeira da codificação. Lá me coloquei a foto em sua versão original, o Livro dos Espíritos, lá desde os livros de 18 de abril de 1857, em sua primeira edição. Temos uma pergunta e respectiva resposta que vinha ao encontro do tema que estamos buscando construir nesta manhã de domingo, que é a seguinte: olha o que Allan Kardec questiona aos amigos espirituais. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofertou ao homem para lhe servir de guia, modelo em um plano reencarnatório de carne e osso? Já temos a resposta. É o meio Rabi. E lógico que Allan Kardec, como pesquisador, tinha que expandir essa resposta para que ao longo das sucessivas encarnações, nós, humanidade, pudéssemos entendê-la, a compreendê-la e principalmente a desenvolvê-la, colocando-a em prática para o nosso próprio benefício. Porque disse o meio, dando o que se recebe. Kardec faz a seguinte nota sobre essa resposta dos Espíritos, dizendo: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a qual a humanidade pode aspirar neste orbe. Deus não oferece como modelo mais perfeito, e sim a doutrina que Este ensinou aqui para cada um de nós é a mais pura expressão da lei de Deus. Até hoje, século XXI, terceiro milênio, pós 2000 anos da sua única encarnação aqui, porque Ele estava e ainda está e estará para toda a eternidade no lado do Espírito Divino. E foi o ser mais puro que já apareceu aqui nesse ordem. Alguém tem dúvida disso? Por isso que é importante esse ponto a mais, essa nota de Allan Kardec, para toda vez que tivermos que empreender os nossos escorregões, porque se ainda os cometeremos, estamos encarnados, o que não falta é tentação no mundo, de todos os pontos e de larga escala. Ainda que escorreguemos, reconstruamos nos momentos posteriores, buscando pensar, refletir em tudo que nós recebemos aqui na Casa da Esperança, no Itaim Paulista, por exemplo, dentre outras casas que podemos citar, dentro dos exemplos que nós temos com pessoas nas ruas, que muitas vezes nem são filiadas a dogmas religiosos, mas são cristãs na prática. Teoria, caríssimos, qualquer um pode estar aqui ou em qualquer lugar, basta que você estude, memorize, decore, faça o que quiser. O que não falta é ferramentas. Estamos num mundo globalizado.
Tá tudo certo, mas o grande desafio existencial é colocarmos em prática tudo que o Rabi pediu para que nós colocássemos, que o Allan Kardec quer que nós coloquemos também. É fácil? Difícil. Mas afirmam os amigos espirituais que nós pedimos para encarnar nesse momento agudo do planeta. Sabíamos, em contrato consciencial e espiritual, antes de acoplarmos atualmente nesses corpos físicos, que passaremos por guerras, corrupção, mentira, fome e tudo mais que venha aí a prejudicar o nosso meio. Agora é isso que nós temos que estar atentos, já que estamos passando por todas essas tentações, por todos esses desafios, como é que nós faremos para que nós não caiamos nas tentações? Nós posterguemos aquilo que nós mesmos assinamos como contrato reencarnatório para que empregar, repito, de forma simples, humilde, fraterna, é um grande desafio. A missão de nós, sim, os que devemos ser os agentes da nova terra, é de evoluirmos moral e intelectualmente. São as duas asas que afirmam os irmãos espirituais, que ainda haveremos de ter que desenvolvê-las para a eternidade, até que atinjamos na condição de criatura a perfeição relativa, jamais absoluta. A absoluta só Pai pode algo ter, que é Deus, a fonte criadora, onde cada espírito reencarna para quê? Para aprender tudo ao aprendizado. Somos eternos alunos do universo. Progredir e cumprir tarefas úteis ao bem coletivo. Façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Também temos essa frase reverberando aos nossos espíritos imortais. E essas tarefas têm que ser úteis ao bem coletivo, lógico, seja na família, no trabalho ou na sociedade como um todo. Atuando como um instrumento para a transformação do planeta e de nós mesmos em nossa individualidade. Lembra que eu falei de baixo para cima e de dentro para fora. Cultivando o amor, a caridade e a reforma íntima. O que estamos afirmando neste tópico? O que está fora, caríssimos, destes momentos iniciais que estamos buscando desenvolver acerca deste tema, a qual desafiarmos-á e muito no nosso dia a dia? Porque responderemos 100%, caríssimos, em pensamentos ou em atos concretizados, como também em pensamentos não realizados e atos não concretizados. Ah, tem essa também, Bruno? Como não? Como não? A nós que pelo menos vimos uma vez por mês, ou duas, ou três, aqui na Casa da Esperança, por exemplo, no Itaim Paulista, quantas informações no mínimo, até porque seja um curso da casa, seja uma exposição evangélica, no mínimo tem 30 minutos. Afirmo-vos porque eu vou em várias casas, em todo canto aqui da capital de São Paulo. No mínimo 30 minutos, 40, 50, algumas uma hora. Então jamais somos os mesmos. E o que nós estamos fazendo para colocar isso em prática? Então sim, responderemos por atos que não estejamos ainda empreendendo-os, mas que já temos competência para a compreensão. Para tanto, pensamentos que devemos construí-los. Olha quantas atividades sociais, assistenciais aqui tem a casa para com os mais necessitados. É o que nos convida aqui a esta transformação para que adquiramos consciencialmente a nossa estadia na próxima encarnação aqui no planeta Terra, esse próximo estágio evolutivo. Falei há pouco, caríssimos, da terceira obra da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos trazer então o convite desse querido irmão que tanto nos auxiliou ali, o nobre François Nicolas Madeleine, na cidade de Paris em 1863. O capítulo é o 5, no item 20, ele vem nos dizer o seguinte, lá nas instruções dos Espíritos, que nesse mundo, ou seja, o planeta Terra, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho, como também de miséria ainda consciencial, moral e intelectual. Seu quinhão de sofrimento, como também de desengano, decepções, frustrações, derrotas que de nós não as temos atualmente, mas temos que nos religar com a fonte criadora, nos reconstruirmos a cada dia que passa. Pelo que é fácil chegar a essa conclusão de que a Terra, o nosso orbe, sim, ainda está em final de provas e expiações. Essa mensagem é lá do século XIX, estamos no século XXI. O que nós estamos fazendo, mais de 150 anos praticamente, e o que nós estamos fazendo para tanto, é o que devemos conscientizar para que tenhamos a convite de François uma posição diferente acerca do que nós as estejamos empreendendo em nosso dia a dia.
Neste momento final de provas e expiações, vamos ver se estamos quites com essas situações ou se os nossos irmãos estão as vencendo e o que podemos fazer para os auxiliá-los nesse sentido. Predomina ainda, infelizmente, o mal na humanidade, onde há de predominar o bem. Assim sendo, temos que estar atentos em ferramentas que devemos construir para que o bem um dia venha a se sobrepor a este mal, a ignorância, a ausência de conhecimento, porque isso é o mal. Ignorância e ausência de conhecimento. Por mais que busquemos a felicidade integral, nunca a encontraremos, pois ela não é deste atual estágio evolutivo. Entendamos mundo como atual estágio evolutivo, porque um dia há de ser. Lembra que eu falei, capítulo 3 e 4, escala progressiva dos mundos, um dia atingiremos essa querida essencialidade do planeta Terra, que atingirá mundos celestes e divinos, mundos transitórios, onde poderá entrar e sair a hora que quiser, porque já teremos atingido a perfeição relativa por nós mesmos as construídas. Ela pertence sim a mundos mais evoluídos, em que as ações voltadas para a fraternidade universal devam ser a regra. Caríssimos, afirmamos ainda mais. Um dia seremos co-criadores, como o Nego Rabino foi. Um dia seremos desafiados pela fonte criadora Deus para que busquemos acompanhar a constituição física de um homem em seus estágios iniciais, como também, consequentemente, ao longo dos milênios, a proposta evolutiva dos princípios inteligentes que sejam criados simples e ignorantes por Deus, pela fonte criadora, desde o reino mineral, depois passando pelo reino vegetal, depois pelo reino animal, e enfim, chegando ao reino animal, nós aqui estejamos tendo a oportunidade de ascendermos espiritualmente. Milênios e milênios de investimentos já estamos tendo lá desde o reino mineral, conscientes ou não. Vamos aproveitar essa oportunidade ímpar, caríssimos, algo que eu não canso de ouvir em reuniões mediúnicas, porque sim, participe mais de uma casa de grupos mediúnicos, seja de atendimento fraterno e ou desobsessão, a fila está grande para voltar para um novo corpo físico feminino, masculino, não importa, caríssimos, o importante é que acoplemos e desafiemos, consertando as arestas que por nós mesmos foram construídas no pretérito, nas reencarnações anteriores, vivenciando-as no presente, buscando melhorarmos a cada dia que passa, para que a posteriori no futuro sejamos pessoas melhores e, enfim, a nova Terra seja por nós construídas como agentes transformadores, multiplicadores. Lembre-se, é o tema que nós estamos trabalhando hoje, de uma forma macro, não apenas específica de uma obra, mas buscando um momento atual da humanidade. Século XXI, terceiro milênio, final de provas e expiações, é o grande convite. Olha o que nos diz agora um querido Madeleine na sequência. Olha, porque novamente vi os extraterrestres junto a Jesus. Olha, ele vem nos dizer agora que, assim pois, os que pregam que a Terra é a única morada do ser encarnado no reino nominal e que somente neste orbe e numa única existência há de lhe ser permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade, ou seja, atingir-se a perfeição relativa na condição de criaturas, e que a nossa natureza possa a comportar, iludem-se e enganam aqueles que venham a os ouvir. Importantíssimo saber o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos enxergando e o que nós estamos fazendo ao meio por nossos braços, irmãos que devam ser sempre fraternas. Não é apenas isso. Nicolás Madeleine Francelay está nos afirmando aqui, caríssimos, que é por meio das sucessivas encarnações que vamos lapidando-nos consciencialmente. Em uma encarnação mais o lado moral, em outra mais o intelectual. E assim a gente vai buscando equilibrar a balança universal consciencial que devemos construir em espírito. Então assim fica esse convite agora, novamente de François Nicolás Madeleine, para que assim saibamos o que nós estamos compartilhando, reverberando, divulgando ao meio, para que depois não tenhamos que chorar tão pouco, ranger os dentes, como disse o Nego Rabino da Galileia, que ainda assim poderíamos chorar e ranger por meio das sucessivas reencarnações. É o convite que fica agora à nossa consciência. Ainda estamos com esse querido irmão, ele vem ainda nos afirmar assim, pois, meus queridos filhos, irmãos, em eternidade, que uma santa emulação venha a nos animar, e que cada um dentre nós
nos despojemos energeticamente do homem velho. Por que eu disse mesmo logo no começo, de baixo para cima, de dentro para fora? De baixo, para enxergarmos como seres ainda muito aquém de uma evolução moral e intelectual. Então, simplicidade e humildade. Um dia, olharemos mais para o céu, na certeza de que estamos cumprindo equanimemente o que cumprimos na nossa programação contrato reencarnatório. E de dentro, os valores construídos, a qual são intransferíveis e nós os coloquemos em prática. Lembra a lição do Evangelho segundo o Espiritismo? Não coloquemos a candeia embaixo do alqueire, não. A luz não tem que ficar escondida. O que é a luz mesmo? O bem agir. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um ouvir e falar, um compartilhar onde quer que nós estejamos sendo úteis ao meio, ao universo. Eis que ali nós estamos colocando a candeia ao alcance do universo dos mais necessitados. Necessitados esses, afirmo-vos, caríssimos, que nós também os somos. Então vamos fazer com que o dia de hoje é como se fosse o último na nossa atual encarnação, porque quem aqui sabe quando há de acontecer o apagar das luzes do corpo reencarnatório, o atual nosso mesmo? Ninguém sabe. Assim sendo, esforçar-nos para que sejamos melhores a cada dia que passa. Humildade, simplicidade, sempre volto a essa expressão, porque ela vem ao encontro da nova terra. É como eu costumo a dizer, as pessoas, e isso é respeitável, quem ainda não gosta de um bichinho, de um passarinho, de um cachorrinho, de um gatinho, tem que rever os seus conceitos, porque é só pensarmos o seguinte, em um mundo de regeneração, onde os seres dos seus diversos princípios inteligentes, em reinos anteriores ao nosso hominal, precisam continuar evoluindo, como não os auxiliarmos? Para que os auxiliemos, precisamos desenvolver a vontade de os auxiliá-los. E essa vontade um dia tornar-se-á amor. Então, temos que repensar em cada pensamento e ato que estejamos empreendendo no nosso dia a dia, se há que quisermos voltar por meio da reencarnação, porque, como eu disse também lá atrás, caríssimos, ninguém sabe se já tem a meritocracia mínima construída para que volte para um mundo, planeta Terra, por meio da reencarnação, seja daqui a algumas décadas ou nos próximos séculos. Vamos, a convite de Nicolau François e Madeleine, despojarmos a cada dia que passa do homem velho, que sermos muito benéfico, a começar por nós mesmos, em distribuição ao meio. Tenho certeza que cada um de nós aqui, em menor medida, no maior grau, está construindo essas ferramentas para que sejamos agentes transformadores onde quer que nós estejamos. Por exemplo, constância na tarefa do bem, disciplina do trabalho, seja ele quem for, profissional, voluntário, aonde quer que nós estejamos. Desapego das coisas materiais, porque não levaremos sequer um fio de cabelo para o mundo espiritual. Se alguém aqui conhecer algum espírito que tenha dado alguma manifestação mediúnica e diz que seja que for um fio de cabelo para o mundo espiritual, olha, eu quero conhecer esse ser, quero conversar com ele, que eu vou questionar, porque mais mesmo se levou, meu querido amigo, porque não levaremos absolutamente nada, a não ser o intelecto, a construção de expansão de consciência, como também a moral, a caridade e a fraternidade. Porque será que o Mengo Rabi disse assim: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Amai-vos eis o primeiro mandamento e instruir-vos eis o segundo. Amai é o que eu acabei de falar: moral, caridade e fraternidade, instrução, intelecto, expansão de consciência, intransferível, ninguém há de retirar de nós. E usufruiremos a posteriori por meio das sucessivas encarnações, desde que as empreendemos em benefício do bem dos nossos semelhantes, na construção de patamares evolutivos mais ascendentes no orbe, em sua estrutura física e em estrutura de nós, em caminhada evolutiva, em experiência reencarnatória nos diversos reinos. Sempre repito isso. Gosto de voltar à codificação kardeciana, porque todos nós somos importantes. Desde o mineral que eu vi que existe aqui, neste pátio, desde o vegetal que aqui existe também que eu vi. Eu só não vi nenhum gatinho, nenhum cachorrinho. Fiquei triste, não vi. Adoro chegar num sítio onde vem um assistido, entra com um cachorrinho. Uma vez, vocês podem olhar, inclusive, no meu canal do YouTube. Eu só comecei a exposição porque a trabalhadora autorizou que eu pegasse o poodlezinho dela no colo. Fiz a abertura e falei: está tudo certo. Giovanni de Pietro de Bernardone assim faria, a qual nós conhecemos por Francisco de Assis, esteve conosco no século XI. Um gatinho, eu adoro. Inclusive, daqui a pouco, à noite, numa casa que eu vou, lá no
Larcela Esperança no Taboão da Serra, na recepção do centro tem um gatinho que é do vizinho, mas ele ama ficar lá. Eu fico imaginando, imagine quantos animaizinhos estão aqui na quarta dimensão do mundo espiritual, a qual nós não divisamos com os olhos físicos. Então isso faz com que nós saibamos vivenciar a fidelidade do Evangelho em amar todos os seres em seus degraus evolutivos e reinos anteriores ao nosso que é o nominal. Caríssimos, vamos rever os nossos conceitos, pensamentos e atos que devemos os empregar no nosso dia a dia. Isso para nos a pessoas melhores, reconstruir-nos a cada momento que passa, desde que olhos de ver, ouvidos de ouvir e mãos de agir nós tenhamos no nosso dia a dia. É imprescindível que assim reposicionemos. Sentir prazer em servir jamais por obrigatoriedade. Pregar com os exemplos. Falei daqui a pouco. Vim aqui, isso é fácil. Basta que estudemos. Qualquer um faz. Afirmo-vos. Lembro que eu falei que eu vou para 45 anos. Meus estudos no Evangelho foi entre 17 e 18 anos, lá entre os anos de 98 e 99, nas casas estudantes. Eu era daqueles que ficava na última cadeira, nos cursos mediúnicos, rezando para que o monitor não olhasse para mim. Tão pouco perguntasse algo. O coração vinha na boca e saía correndo. Se o coração assim fazia, que saiu em estrutura física. Caríssimos, qualquer um de nós podemos. A cúpula espiritual que nós chamamos de anjos guardiões, anjos da guarda, mentores, estão ao nosso lado, querendo que nós nos reconstruamos a cada dia que passa. Então ninguém é melhor que ninguém, cada um está com uma experiência evolutiva neste campo reencarnatório, como também na quarta dimensão, no mundo espiritual. Assim sendo, vamos dar as mãos e caminhar juntos, porque a felicidade minha tem que ser primeira do meu próximo. O meu direito acaba quando começa com o meu semelhante. Não foi isso que o Meio Rabi assim nos ensinou e quer que vivenciemos no nosso dia a dia. Por isso que novamente o Rabi está aqui beijando com o seu corpo espiritual transcendente o nosso querido órgão, porque ele quer que com esse beijo nós, os seres que estejamos aqui ainda dentro das duas dimensões, física e espiritual, amemos, auxiliemos e rumemos ao universo por meio do capítulo 34, que é o que citei do Evangelho segundo o Espiritismo, a escala progressiva dos orbes habitados. Será que a prece, caríssimos, a conexão com Deus, o que nós sentimos realmente no coração e não, logicamente, a prece decorada, porque devemos sentir, devemos ser transparentes com o nosso querido Pai Maior, ela tem algo que venha a contribuir com a nossa reforma íntima, com a nossa melhoria a cada dia que passa. Com certeza, temos que ter ouvidos de ouvir e olhos de ver a respeito disso, como por exemplo, toda vez que buscamos renovar os nossos pensamentos, estamos buscando também, e consequentemente, renovar as nossas emoções, pacificá-las, equilibrá-las, sermos menos ansiosos. Já perceberam, né, que o meu defeito de fábrica é a ansiedade. Falo rápido demais. Mas eu explico para o pessoal assim, caríssimos, esse espírito milenar, que eu não sei nem se é originário aqui da essência Gaia do planeta Terra, quando tem um defeito de fábrica, significa que não é apenas de uma encarnação, é de outras anteriores. Então, lapidar isso em sua integralidade numa única encarnação, como é difícil. Vocês concordam? Alguém aqui já conseguiu se consertar integralmente de um ou mais defeitos e diga às suas consciências, daqui até o final da minha encarnação, não mais de os empregado? Ninguém aqui pode, né, caríssimos? Mas esforçarmos para tanto. Mas digo que é difícil, então vamos assim nos auxiliando. Tenho que corrigir isso e cada um de nós busquemos corrigir os nossos defeitos para que sejamos os agentes transformadores da nova Terra. Atraiamos as energias da espiritualidade superior dos nossos mentores individuais, que é o elo de Deus mais próximo que nós temos. Como nós podemos afastar os espíritos em ignorância e em desentendimento, em ausência de informação, os ditos obsessores? Bem agindo, apenas e somente isso. Campo vibratório não eles terão para que venham a nos prejudicar. Por isso é importante que oremos e vigiemos novamente o ego. São inúmeros os exemplos que, independente da temática que aqui eu traga nas casas espíritas, não tem como não citá-lo naquelas informações básicas que estão na sua segunda revelação, no Novo Testamento de Jesus. Então, sim, temos que orar, vigiar. Orando, nós estamos conectando com a espiritualidade superior. Vigiando é não fazendo coisa errada para nós, como também para o trem. E assim eles não terão esses ditos obsessores acesso a cada um de nós. Porque estaremos nos esforçando para sermos bons, sermos pessoas melhores, espíritas e cristãos mais genuínos, cristalinos no nosso dia a dia, para com o nosso semelhante.
motivando nossos inimigos a nos perdoarem como? Como pelo que eu acabei de falar, bem agindo. Apenas então somente dessa forma eles poderão reconstruir-se. Não importa o tempo que isso demore. Novamente o meigo Rabi, disse ele, fiqueis com a boa causa, caríssimos, onde quer que vocês estejam neste enorme universo, para não dizer multiversos, porque já cogita-se que não exista só um universo. Alguém duvida disso? Para a fonte criadora Deus, nada é impossível. Então vamos nos dar a oportunidade de expandirmos a nossa consciência de que sempre haveremos de ser eternos alunos do universo. Vamos fazer com que aqueles que nós prejudicamos no pretérito em reencarnações anteriores possam a se perdoar e perdoarmos-nos por meio da nossa também reconstrução, por meio do nosso lapidar espiritual, pensamentos e atos praticados, e isso faremos a pessoas melhores como também a eles. É o convite agora deste tópico. Revitalizemos os mecanismos de defesa imunológica. Horário mínimo de dormir, de 6 a 8 horas, alimentação com líquido, a atividade física. Alguém aqui não sabe disso, caríssimos? Olha como o Espiritismo tem que ser sim a terceira revelação, o Consolador prometido pelo meigo Rabi, porque ele não trata apenas de assuntos técnicos, muito pelo contrário, ele trata de assuntos que estão acessíveis ao nosso dia a dia, independentemente da expansão de consciência que cada um de nós tenhamos neste momento reencarnados, e estes que nós não divisamos com os olhos físicos da carne, que estão no mundo espiritual em maior número, também precisem rever os seus conceitos, serem úteis, estudar e trabalhar nesta dimensão também, como nós estamos fazendo aqui na dimensão material. Sim, é possível, mas ninguém há de fazer por nós. Afirmo-vos, ninguém fez pelo Rabi. Mas no campo intuitivo, repito, onde quer que nós estejamos, os leitores individuais, 24 horas por dia, estão disponíveis às nossas consciências. Estamos tendo ouvidos de ouvir qual está sendo o nosso canal psíquico com este mundo espiritual. E é isso que vai fazer com que respeitemos essa ferramenta transcendente e ímpar para o lapidar espiritual, que é o que nós conhecemos por corpo físico. Paciência com ela está no nosso dia a dia, caríssimo. Temos que reavaliarmos em paciência para conosco, mesmo para com os nossos semelhantes. Estamos buscando empreender primeiramente o auto-perdão para conosco, sabendo e tendo a certeza de que muito aquém estamos de uma evolução moral e intelectual. Empreendendo o auto-perdão, estarei sendo alicerçado pela certeza de que se eu sei que eu e nós precisamos nos melhorar a cada dia que passa, eu compreenda que o meu semelhante também está buscando a sua transformação ou a sua reconstrução por meio de milênios e milênios, eles e nós. Assim sendo, novamente, Rabi, não julgueis para não serdes julgados. Então vamos cuidar do nosso campo íntimo, o auto-perdão, para que estejamos mais conscientes da paciência, da resiliência que devemos ter para com os erros que ou mais pessoas estejam aí buscando desferir a nós, direta ou indiretamente. Não julguemos, porque estes um dia também terão a oportunidade de despertar, como nós estamos tendo aqui no Itaim Paulista, na Casa da Esperança. Vamos ter ânimo para que enfrentemos as nossas provações. Lembra o que eu disse lá no começo? Nós assinamos um contrato consciencial que nós passaremos por desafios grandes aqui no campo reencarnatório. Então, os assumamos, os desenvolvamos e os executemos no nosso dia a dia com coragem, firmeza e determinação onde quer que nós estejamos. Orientação para o tratamento de alguma doença do espírito, psíquica ou doença que reverbere no nosso corpo físico. Sempre os espíritos afirmam os tratamentos das casas espíritas são importantes? Sim, relevantíssimos, mas jamais abandonemos os tratamentos médicos do campo material nos hospitais, nas clínicas, enfim. O tratamento espiritual é um complemento do que nós temos aqui disponível no campo material, porque é assim que Deus permite que a evolução, por meio da pesquisa da ciência, de espíritos mais evoluídos aqui aportem por meio da reencarnação e proporcionem à humanidade essa amenização dos sofrimentos que todos nós, direta e indiretamente, estamos tendo no nosso dia a dia.
Olha esse querido irmão Amaral Ornelas, será que ele tem algo a contribuir com o tema que nós estamos trabalhando? Pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, bem caríssimos. E lá no capítulo 78, vejamos o que ele vai nos dizer a respeito do título Ao Viajor da Fé Universal. Diz Amaral Ornelas: caminho da terra, escuta dia a dia a mensagem de amor em que te reconfortas. Avança sobre a dor das esperanças mortas, na conquista do bem, eleva-te e porfia. Supera as tentações da treva e da agonia, louva o dever e a fé com que a ti mesmo exortas, e alcançarás mais tarde as rutilantes portas dos templos imortais da alegria divina. E assim um dia voltarás ao país de onde viestes, o mundo espiritual, fio tornando a paz do santo lar celeste, finda a rude aflição da carne e da vestimenta carnal transitória. Segue, pois, vinda-se em frente, querido Amaral Ornelas, com Jesus, comigo, Rabi da Galileia, embora enfermo e aflito, nós ainda estejamos, e a seguirás cantando a glória do infinito, aureolado na luz da suprema vitória de dizermos a nós mesmos: essa atual encarnação eu estou buscando um proporcional que seja melhor em relação às anteriores e às próximas. No hoje e no agora eu também já estou construindo os alicerces sólidos, concisos, cristalinos, para que eu venha a ter oportunidades de empreender o bem de uma forma mais ampla, macro, em comparação os momentos atuais que eu esteja vivenciando. É o que, entre outras palavras, depreende-se que Amaral Ornelas, por meio das mãos abençoadas de Chico Xavier, aqui nos convida. E olha, por que eu coloquei esse querido irmão também, Divaldo Pereira Franca? Certa vez Chico disse que Divaldo tinha uma estrela em seus lábios. Dois seres que são exemplos nestes 2 últimos séculos. Alguém tem dúvida disso? Até o ano de 92. Desculpa, retificando, correção, até o ano de 2002, Chico Xavier desencarnou. E Divaldo Franco, lembro-se, foi o ano passado, com seus 98 anos de idade. Vamos fazer com que venha a valer a pena esse convite de Amaral Ornelas, como também de tudo que esses queridos irmãos fizeram em benefício da humanidade nas 2 dimensões da vida, sim. Será que mandam aquele que foi mentor de Chico Xavier também tem algo a agregar a cada um de nós, caríssimos? Sempre tem. Vem nos dizer, irmãos, o seguinte: podeis sim ser feliz, mas isso tem um preço. Olha a reforma íntima, olha o orai e vigiai. Aceita-te como és, sem esperar o destaque do mundo, do que é transitório, fugidio, passageiro, muitas vezes efêmero. Conserva a disciplina dos nossos próprios impulsos, e em matéria de afeto, vivamos em nossos compromissos, sem esperar que uma ou mais pessoas estejam ali agraciadas com o que nós venhamos a empreender de reforma íntima, não estejamos quites com as nossas consciências. Se uma ou mais pessoas estão tendo o olhar de enxergar que nós estamos buscando nos melhorar, aí já é com o nosso irmão e com a nossa irmã. A consciência nossa, sim, nós devemos ter como atitude e alicerce transcendente para que cumpramos o que aqui nos afirma Emmanuel. E fica ele dizendo: Deus ajuda, porém, a quem busca o quê? A ajudar-se, a reconstruir-se, a reposicionar-se aonde quer que esteja neste universo. Mais uma pergunta: mas o que significa essa nova terra? Será que alguém aqui tem dúvidas sobre tudo que nós aqui traçamos de conhecimento por meio da ajuda das intuições dos amigos espirituais presentes? Nós, humanidade, pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, estamos sim adentrando e construindo aos poucos os alicerces desse próximo degrau evolutivo que há de ser um mundo de regeneração. Sim, esse planeta tem que viver isso, e nós precisamos ter as ferramentas, os alicerces, os agentes, os artífices da construção desse mundo tão importante que bem-aventurados sejamos todos nós, nas 2 dimensões da vida, que já estejamos construindo esses alicerces no nosso dia a dia. Repito, simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, dando apenas e tão somente satisfação à nossa consciência e aos nossos mentores individuais, que são o elo maior, com o Nego Rabi, com a rosa mística de Nazaré Maria, com Deus, a fonte criadora, com os nossos parentes e mentores individuais de reencarnações pretéritas, milênios e milênios, desta ou das muitas moradas da casa do Pai. Vejamos a imagem ali de A que eu coloquei para os caríssimos irmãos e irmãs como capa do nosso projeto. Ah, caríssimos,
Vamos construir, vamos conseguir, mas temos que nos esforçar para tanto. E aqui, o que há pouco disse também aos queridos irmãos, que lá no capítulo 3 e 34, os Espíritos afirmam a Allan Kardec que os seres em experiência evolutiva, por meio de tempos em tempos, vão passando até que atinjam os graus celestes e divinos, até onde o bem há de reinar. E nós haveremos inexoravelmente de chegar a esse momento, esse patamar evolutivo, mas aceleremos esse processo, porque mais felizes nós seremos e menos dores morais ou até mesmo físicas venhamos a construí-las no nosso dia a dia. Nos mundos de regeneração que já existem em seus estágios nessa galáxia ou até mesmo no universo, sim, eles estão ainda sujeitos à lei da matéria, que rege a matéria, lógico, porque na codificação nós temos um tríplice aspecto: Deus, Espírito e Matéria. O que não é Deus tem que ser Espírito e Matéria. E assim sucessivamente a gente vai por exclusão entendendo o que há de acontecer em um órgão. Logicamente que, até que atinjamos a perfeição relativa na condição de criatura, muito ainda estaremos interagindo com a matéria, seja ela mais grossa, mais tênue, não importa, mas ainda muito ainda devemos de estar junto ao campo material. Orgulho, egoísmo, inveja e ódio já não mais haverão de existir nos degraus intermediário para avançado do mundo de regeneração. Nestes degraus iniciais, afirmo-vos que sim, porque a natureza não dá salto, tudo é gradativo. Concordo? Quem aqui, ao desencarnar, vai dizer que na próxima encarnação vai ter eliminado tudo que não conseguiu eliminar na encarnação anterior? Não nos enganemos. Então, isso é gradativo, de grau intermediário para avançado de regeneração, sim. Haveremos de eliminar de uma vez por todas essas mazelas que ainda permanecem na humanidade. Todos nós continuaremos passando por provas para que continuemos tendo a oportunidade de ali estar reencarnando. Não basta apenas merecer. Olha como é desafiante estarmos vivos, termos sido criados por Deus pela fonte criadora. Se atingirmos o degrau por meritocracia própria de ali estarmos para desafiarmos em novos aprendizados, em administrando, vamos ter que continuar desafiando-nos para que ali permaneçamos, porque senão realocados seremos recambiados para órgãos em estágios evolutivos inferiores a qual aquele nós não soubermos aproveitar nas duas dimensões da vida, material e espiritual. Podemos ser úteis aonde quer que nós estejamos em qualquer canto deste universo e em cada uma das dimensões, material e espiritual. É o que nos convida agora, este convite do mundo de regeneração que já está em pleno vapor, em seus alicerces iniciais, os primeiros raios do mundo de regeneração já estão desenvolvidos no nosso orbe. E aqui também Emmanuel nos contribuiu acerca deste ponto, lá na obra intitulada Plantão de Respostas, naquele antigo e extinto programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após a Terra tornar-se-á no mundo de regeneração. Por que mesmo, caríssimos, 2057? Porque completar-se-á 200 anos desde a publicação da primeira obra da codificação, 1857, 2057, 200 anos. Então, existe algo transcendente de programação que lá está despejando a matéria, lá o mundo espiritual transcendente a nós aqui. Não existe nada ao acaso, existe uma programação imensa para que desenvolva-se aqui na Terra, desde que as construamos, desde que as desenvolvamos. Não devemos terceirizar. Para que as vivenciemos, temos que nos esforçar, como aqui diz Emmanuel, para que vivenciemos um mundo de regeneração. Mais um contributo nessa aula, que fica a convite dos irmãos que possam também estudá-la no seu dia a dia. Também, raramente, eu não deixo de indicar esse estudo, a quadrilogia de Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, intitulada Transição Planetária. Lá temos na primeira obra, intitulada Transição Planetária. Na segunda, Amanhecer de uma Nova Era. É a segunda. A terceira, Perturbações Espirituais. No momento agudo da humanidade de pandemia, no ano de 2021, vem Manuel Filomeno de Miranda nos brindar com o fiche dessa quadrilogia, dessas 4 obras, no rumo do mundo de regeneração. Convido-os para quem ainda não estudou, que aí vocês perceberão aquilo que eu disse no começo e atribuirão ou atrelarão a capa do meu projeto dos extraterrestres junto com Jesus. A convite de Jesus, seres lá da constelação das Pleiades, do sistema quádruplo de planeta que estão aportando por meio da reencarnação desde a década de 70. Tem um vídeo, inclusive, no YouTube, onde Divaldo, respondendo pós um congresso que ele realizou, essa informação acerca
dessas reencarnações em massa que estão acontecendo. E deixo-vos aqui uma fofoquinha do mundo espiritual. Se há de concretizar, isso vai depender aqui de nossas atitudes no nosso dia a dia, intelectual e moral. Até o ano de 2030, existe uma programação para que encarne-se cerca de 1 milhão de seres de mundos mais evoluídos neste orbe. Então, vem o encontro do slide anterior, de 2057 de Emmanuel. Olha como nada está fora de um eixo transcendente universal para a felicidade de nós com experiência evolutiva, desde que as construamos. Imaginemos 1 milhão de Chico Xavier espalhado no orbe, ou 1 milhão de Divaldo Pereira Franco. Se 2 fez a diferença, não teve um país que Divaldo não foi emitir o seu congresso e levar a sua luz junto com a sua cúpula espiritual. Imaginemos 1 milhão. Esforçarmos-nos ou não caríssimos. De hoje em diante, se já assim não estivermos empreendendo a nossa transformação para que sejamos os agentes transformadores, multiplicadores, é o tema de hoje, para a nova terra, a construção do mundo melhor, da porta para fora aqui, da Casa da Esperança. No Itaim Paulista, afirmo-vos que sim, é um convite agora dessa quadrilogia, quero relê-la, mas o problema é tempo, né, caríssimos? Como nós temos que administrar o nosso tema. Será que Joana de Ângeles, que também foi mentora de Divaldo, pode contribuir algo a respeito desse tema? Sim. Já Joana um pouquinho depois, lá no ano de 2023, numa obra intitulada Mundo Regenerado. Também deixe-vos o convite para esse estudo transcendente. Esse momento de transição planetária, além do que a irmã Egoá aqui nos trouxe a respeito da responsabilidade em sua vibração, em sua prece inicial. Temos que tomar cuidado, caríssimos, com tudo que aqui nós buscamos desenvolver acerca deste tema e do que os irmãos espirituais nos proporcionaram, porque não haverá outro momento como este. É um momento ímpar da nossa transformação, da nossa ascensão espiritual. Assim será imprescindível que reconstruamos a cada dia que passa, para que esse movimento natural que acontece em qualquer canto deste universo ou dos multiversos, nós os aproveitemos, nós os interagimos com eles e sejamos felizes a cada oportunidade reencarnatória. Então é um movimento natural. E sim, a informação que eu trouxe há pouco, a qual Manuel Filomeno de Miranda aqui nos trouxe, a pedido de Jesus ao leigo Rabi da Galileia, para que estes, na condição de professores, já que ainda somos alunos, muito precários do universo, por eles terem vivenciado situações que nós estamos vivenciando atualmente, de transição planetária, quem sabe nós possamos, com seus exemplos práticos, não teóricos, mais práticos do que teóricos, nos contagiarmos com as benesses que já estejam construindo. E quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver, no mundo globalizado, eles já estão eclodindo nas suas diversas situações, nos seus diversos campos de aprendizado científico, no campo musical e outros mais que poderíamos aqui citar. Temos que filtrar o que nós estamos assistindo no nosso dia a dia, seja no YouTube, Instagram e outras redes sociais, nos sites. Vamos filtrar para que não rola. Choremos tão pouco, ranjamos os dentes ao longo das próximas décadas, por oportunidade perdida, a qual nós não devemos as perder se quisermos ser mais felizes no nosso dia a dia. É o grande desafio deste momento. Lembra o que eu disse, caríssimos? Olha aí a pesquisa que eu fiz, inclusive deixei a fonte caso queira se aprofundar um pouco mais, porque não dá tempo nas casas de espírita de levar tudo acerca de um determinado tema. Mas esse sistema quádruplo de planetas que lá vem dizer, entre outras palavras, Manuel Filomeno de Miranda, nessa quadrilogia intitulada Transição Planetária, nós aqui no mundo material, o que já temos de descoberta a respeito? É conhecido Alcione como Eta Tauri, é o principal aglomerado das Pleiades na constelação de Touro. É o sistema quádruplo onde afirma os estudos atuais que Alcione A é a maior. Então, provavelmente, lá deve ter seres muito mais evoluídos. Vocês poderiam me perguntar, mas Bruno, se você diz que Manuel Filomeno de Miranda afirma na quadrilogia que seres de Alcione, lá das Pleiades aqui estão encarnando, estão vindo de onde? Da Alcione A, B, C ou D? Ninguém sabe. O que importa? O importante é que eles sejam mais evoluídos. E tragam os exemplos. Empreendam-os para que nós nos contagiemos e empreendamos os nossos também. Simples assim. É assim que temos que nos portar frente a essa informação que Manuel Filomeno de Miranda e o Espírito trouxe por Divaldo Pereira Franco. Olha esse ponto, caríssimos. Está a uma distância de 440 anos-luz do nosso orbe. Lembrando que um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. Eu falei de ano-luz, tá? A distância de 440 anos-luz. Jesus pedindo para que esses seres aqui aportem num planeta tão primitivo nos seus estágios, ainda que finais de provas e expiações, para que eles sejam exemplos à humanidade. Um dia faremos com eles.
também estaremos reencarnando em orbes menos evoluídos para que possamos ser exemplo aos que estão vindo um pouco mais atrás no campo moral e intelectual, possuindo mais de 1.400 vezes de luminosidade do nosso Sol. Alguém consegue ficar 1 minuto olhando o Sol? Vou dizer 10 segundos. Mais de 1.400 vezes a luminosidade. Jesus do céu! Olha o quilate espiritual desses seres que aqui estão aportando, como nos afirmou lá o Filomeno de Miranda. E o diâmetro é de 11 milhões de quilômetros. Ou seja, 8 vezes maior do que o corpo maior do nosso sistema solar, que é o próprio Sol. E afirmam os espíritos que é o planeta mais evoluído que existe no nosso sistema solar, o nosso próprio Sol. Os seres que lá estão. Ah, caríssimos, olha que oportunidade ímpar e transcendente nós temos nessa atual encarnação de ascendermos espiritualmente. Alcione, que foi aquela mulher, lembram? Gira no próprio eixo velozmente, atingindo cerca de 770 mil quilômetros por hora. É um sistema binário, onde uma estrela anã vermelha fica orbitando em torno da maior, que é a Alcione. Ah, caríssimos, lembram que eu falei lá do livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, daquela que foi a sua mãe biológica na sua última encarnação? Leiam quem não pôde ler ainda essa obra e vejam as constituições físicas dos planetas. Como são os extraterrestres que não são originários do planeta Terra, a codificação kardeciana, o Consolador prometido, o meio Rabi convida-nos a tanto. Vamos expandir a nossa consciência, vamos sair do nosso mundinho planeta Terra material e vamos nos agregar ao universo, porque o universo convida-nos de portas e braços abertos para que cresçamos, ascendamos espiritualmente. E estamos fechando da hora que se passa série, caríssimos. O convite desses que muitos fizeram para a nossa humanidade, aqui pela ajuda também da inteligência artificial. Acredito que todos nós os conheçamos. Pergunto, estamos valendo a pena os seus esforços empreendidos em suas últimas encarnações, sem falar em outras que foram muito benéficas para a humanidade? Olha, o querido codificador Allan Kardec, aquela que foi sua esposa, Amélie Godin, Maria Rosa Mística de Nazaré, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, aquele que foi seu mentor Emmanuel, aqui Francisco de Assis, Giovanni de Pietro de Bernardone, e ao nosso lado, ali esquerdo dos senhores de direito meu, o meio Rabi da Galileia, convidando-nos para que sejamos mais felizes, fraternos, humildes, que sejamos acessíveis às necessidades do nosso próximo, que as tenham em larga escala, e não que nós não as tenhamos. É o convite deste título, Nova Terra, como transformar-me em um agente transformador, multiplicador de bênçãos onde quer que nós estejamos. Então, assim, caríssimos, vamos finalizando essa primeira etapa de nossas atividades, agradecendo a presença de cada um de vós, convidando-os, lembra que eu disse que convidá-los a que se inscrevam em meu canal. Aqui está Bruno, palestrante espírita, que possamos compartilhar conteúdos que façam com que melhoremos a cada dia que passa, de baixo para cima, de dentro para fora, orando e vigiando, empreendendo a reforma íntima dentro de nossas possibilidades, mas buscando a cada dia que passa sermos melhores. É o grande convite que esse tema aqui nos deixa, para que o empreendamos da porta para fora, aqui da Casa da Esperança, no Itaim Paulista. Que assim seja, graças a Deus. Agora vou convidar para que a irmã, fiquem sabendo que agora vai ter cantoria, irmã. Depois do passe. Depois do passe. Então, ó, então, quem for para o passe não pode ir embora, vai ter que ver a irmã cantar. Tem coisa melhor que cantar? Porque normalmente quando os irmãos cantam encarnado, tem irmãos espirituais também que são cantores muito bons e auxiliam os encarnados, não é verdade, irmã? Então, obrigado, bom passe a cada um de nós, um bom resto de domingo a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, que assim seja nessa vez.